Eu gostaria de pedir ao irmão José Renato para conduzir a oração antes de iniciar o culto. Pai nosso que está no céu, Pai, santo é o teu nome. Em nome de Jesus que eu te oro, Pai, nos coloca aqui na tua presença para te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui louvando o teu nome, lendo a tua palavra, ouvindo da tua palavra, que a fé vem pelo ouvir da tua palavra, meu Deus. Te agradeço por essa oportunidade de estar aqui em comunhão com os irmãos, que isso é tão agradável a gente, Pai, tão agradável que o Senhor dê essa oportunidade para nós, que a gente tenha essa oportunidade de estarmos aqui juntos, Pai. Peço que o Senhor abra os nossos ouvidos, nossos corações para o entendimento da palavra que vai vir da boca de Francisco, Pai. O Espírito Santo vai usar Francisco grandemente para poder estar dando essa palavra para a gente e a gente abre os nossos corações também para poder entendê-la, Pai. Em nome de Jesus que te agradeço. Amém. Amém. Eu pedi para o irmão Zé Renato, e o Pietro falou, eles são irmãos. Somos irmãos, porque a Bíblia diz que aqueles a quem Deus o recebeu, quem recebeu a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós que recebemos o poder de serem feitos filhos de Deus, nos tornamos então irmãos em Cristo Jesus. Pedi aos irmãos para abrirem então suas Bíblias em 2 Timóteo. 2 Timóteo, Novo Testamento, né? Você vai abrir sua Bíblia, vai seguindo 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Eu vou ler do versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Amém? Todos? Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O título, então, da nossa pregação hoje é Por que a nossa pregação é da forma que é. Nós viemos nessa série de sermões e estudamos qual é o Deus que nós servimos, estudamos qual é a Bíblia que a gente usa, que tipo de louvor nós cantamos, e hoje nós vamos estudar como é a nossa pregação. E, à luz desse texto, vamos esclarecer algumas coisas. A primeira coisa que o texto vai nos deixar claro é que a pregação, ela precisa, na maioria das vezes, ser dura. Ela precisa ser dura, e isso não é uma opção. Paulo escreve a Timóteo aqui, ele diz, conjuro-te. Conjuro-te não é peço, por favor, que leve em consideração. Conjuro-te é ordeno. Não é pensa nisso, é uma ordem de Paulo a Timóteo. Eu conjuro-te, você é obrigado a pregar a palavra a tempo e fora do tempo. Existem muitos estilos de pregação e nós adotamos quase todos eles. Ela pode ser temática, ela pode ser expositiva, ela pode ser temporal, um evento acontece, a gente busca resposta na igreja. Todos eles são válidos, mas o que o texto está nos dizendo aqui é a ordem para que a palavra de Deus seja pregada a tempo e fora de tempo. Ordeno, o que Paulo está ordenando? Que pregues as palavras, enche a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. O que seria a tempo e fora de tempo? O que vem a ser isso? A tempo é quando é popular. Ou seja, é quando as pessoas querem ouvir a palavra de Deus, elas anseiam por isso, e você então oferece isso às pessoas. Isso é pregar a palavra de Deus quando é tempo de pregar a palavra de Deus. E fora de tempo? Fora de tempo é quando as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. É quando não é popular, são temas difíceis de serem pregados. Por que Paulo vai dar esta ordem a Timóteo? Por que ele fala a Timóteo? Pregue a palavra de Deus quando for tempo de pregar, e pregue também quando não for tempo de pregar. Por que ele dá essa ordem? Porque Paulo sabia que é difícil pregar para as pessoas quando elas não querem ouvir. É difícil. Ele sabe que é difícil você pregar na igreja que o casamento é sagrado.
Ele sabe que é difícil você falar, olha, o casamento é sagrado. É uma representação terrena da relação entre Cristo e a igreja, onde a mulher representa a igreja, o marido representa Cristo. É difícil você pregar hoje isso. Ele sabe que falar uma coisa dessa dá coceira nos ouvidos, ofende as pessoas, porque está fora de tempo dizer que a mulher precisa se sujeitar ao seu marido. Mas é o que a Bíblia diz e nós precisamos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Precisa sujeitar ao seu marido porque o marido simboliza o próprio Cristo na relação entre Cristo e a igreja. E que a forma como a esposa vai tratar o seu marido diz muito a respeito da sua própria visão em relação à igreja de Cristo. Também dá coceira ao ouvido dizer que o marido, como cabeça de sua casa, responsável pela sua família, é o principal condutor espiritual da sua família. Ele precisa conduzir a sua família no temor do Senhor e que o ensino espiritual da sua família é papel número 1 do marido. É difícil falar isso porque os maridos estão cansados, dá trabalho ensinar a Bíblia, mas todos os exemplos bíblicos de homens cristãos, quando eles falham com seus filhos, Deus não cobra deles, mas cobra dos pais. Por quê? Porque o marido é o responsável por isso. Paulo sabia que chegaria um tempo em que dizer que o aborto é um pecado gravíssimo, que seria difícil. Ele sabia que ia ser difícil, que haveria um tempo que as pessoas iam dizer, olha, você precisa pregar com as suas atitudes, você precisa demonstrar como você é bom ser cristão, e isso vai levar as pessoas a Cristo. Ele sabia que isso ia ser difícil, mas na verdade isso é uma heresia que vai levar as pessoas diretamente para o inferno. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E diz mais, como ouvirão se não há quem pregue? É preciso pregar, do contrário as pessoas não vão ouvir, não vão entender. Mas o texto ainda diz como ele precisa pregar. Ele diz, corrija, repreende e exorte. O que seria corrigir? Corrigir é dizer que algo está errado. Olha, isso não está certo. O que seria repreender? Repreender é dizer que isso está errado com muita veemência. E o que seria exortar? Com longanimidade e doutrina bíblia. Aí sim, exortar é estimular, é incentivar, é a parte boa da pregação. Por que ele diz isso? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo tinha razão, porque eu creio plenamente que este tempo chegou. Um tempo onde as pessoas amontoam para si doutores conforme as suas próprias vontades. O que seria isso? É o culto delivery. Você sabe o que você quer ouvir da igreja, você sabe o que você espera ouvir do pastor e você vai buscar a igreja que fala aquilo que lhe agrada. E você já sabe, você não quer ouvir a palavra de Deus, você não quer ouvir o que Deus tem para falar para você. Você quer ouvir aquilo que vai te confortar naquele momento. As pessoas que estão na igreja hoje estão buscando a pregação e ensino conforme a sua própria concupiscência, ou seja, estão em busca daquilo que eles querem ouvir. Não do que Deus tem para eles falar. Mas o pior não são somente pessoas que estão à procura de uma igreja que fale aquilo que elas querem ouvir. São pastores e líderes que montam e formam igrejas, buscando oferecer de acordo com a demanda das pessoas de uma certa área. Hoje eu posso falar com plena convicção que 100% dos movimentos de plantação de igreja modernos, hoje, de plantação de igreja no modo contemporâneo, e aí você pensa aí, igreja com propósito, oxigênio, movimento celular, carisma, são todos focados nas demandas das pessoas. Inclusive, se você ler o livro Uma Igreja com Propósito, Rick Warren vai orientar as pessoas a fazer pesquisa. Nós vamos abrir uma igreja aqui. Que tipo de pregação você gosta de ouvir? Que tipo de música você gosta de ouvir? Como você acha que o pastor deve se vestir? Como você acha que o pastor... Quanto tempo deve durar uma pregação? São conselhos que são dados para os movimentos atuais de plantação de igreja. Pensa no que o discipulado se tornou hoje numa igreja.
um esquema de pirâmide de coach motivacional, onde um motiva dois e os dois têm que motivar outros dois, e os dois passam por um centro de treinamento, grupo de treinamento, e ninguém é corrigido, repreendido e exortado, como é ensinado. Correção, repreensão e exortação. 2 correções, 2 repreensões e uma exortação, um estímulo. Por quê? Muito mais dureza do que estímulo, porque a Bíblia é muito mais punição e repreensão do que bênçãos e afagos. Aonde você vai ver isso? Em toda a Bíblia. Você pega o livro da lei e você vai ver lá em Levíticos que tem muito mais punição, muito mais repreensão, muito mais proibição do que bênçãos e promessas e tudo mais, porque a vida é assim. Como isso acontece? Por que isso acontece? Vou dar um exemplo. Samuel tem 6 anos, meu filho mais velho, e eu estou ensinando ele a andar de bicicleta pelas ruas, na cidade, nas ruas mais perigosas. Boa parte do tempo, nós vamos num local longe, boa parte do tempo onde eu estou andando de bicicleta com ele, eu estou na bicicleta atrás, ele está na bicicleta na frente. Sou eu dizendo para ele, não faz isso, não vai para lá, para, calma, não vai, espera. Eu estou repreendendo e corrigindo ele o tempo todo. E às vezes, quando ele faz a coisa certa, eu falo, muito bem, meu filho, é isso aí, você esperou e tal, você obedeceu, deu certo, e todo mundo vivo. Por que eu faço isso? Porque eu quero que ele aprenda a se conduzir seguramente de bicicleta na rua, para quando ele precisar um dia sair de bicicleta, ele não vai morrer atropelado de bobeira. Então tem que dizer, não troca de faixa na ciclofaixa, porque vai vir uma bicicleta de frente para você, vai bater. Não sai da ciclofaixa, o carro, o ônibus vai passar, vai te atropelar. E a Bíblia é a mesma coisa. É Deus dizendo, não faz isso, não faz aquilo outro, porque Ele é Pai e Ele quer que a gente aprenda a lidar no mundo. Muito bem, estava fazendo evangelismo, e por que isso está tão necessário nos dias de hoje? Eu tenho feito evangelismo já, essa semana nós atingimos a marca de 60 pessoas convertidas esse ano apenas. 60, glória a Deus por isso, amém. Mesmo em ano de pandemia, onde as pessoas não querem parar para ouvir, mais 60 pessoas entregaram a vida a Jesus nas ruas. Muito bem. Mas, ao contrário do que se pensa, os espíritas são muito difíceis de aceitar Jesus, os católicos são muito difíceis. Não são. Difícil é quem está na igreja. A gente, fazendo evangelismo, né? A gente pergunta às pessoas, você frequentou alguma igreja? E depois pergunta, se você morresse hoje, você tem certeza que estaria no céu, estaria salvo? E uma das respostas me chamou a atenção de uma moça, que ela disse o seguinte, nós perguntamos, se você morresse hoje, você tem certeza que estaria no céu? E ela disse, eu tenho certeza absoluta. Aí, beleza, por quê? Porque eu tenho um ministério há 7 anos na igreja. Como se o ministério, o ato de pregar, de falar, de cantar, ou seja lá qual for o ministério, desse a ela a salvação, a função na igreja ou qualquer outra coisa. E uma outra disse, não, eu acredito que sim. Por quê? Porque eu estou em comunhão com o meu pastor, com a minha igreja, há não sei quantos anos. Aquilo ali é muito difícil. Essas pessoas são difíceis de aceitar Jesus na prática, porque você mostra para elas e diz, olha, Jesus Cristo pagou o preço. Romanos 5 vai dizer que aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça, ou seja, ele é justificado pela fé, mesmo que ele não pratique, não faça nada, porque todo pecado é suficiente para nos condenar ao inferno. Mas a pessoa entende isso, como a moça disse, não, tá certo, a Bíblia realmente diz isso. Então, mas a minha opinião é diferente. Então ela se sente segura de entender, eu achava que ela não entendia, mas ela se sente segura de entender que a Bíblia não prega aquilo e que ela tem uma opinião diferente da Bíblia. O outro disse, Zé Renato até, irmão Zé Renato estava com a gente lá e ele falou assim, mas então você entende que se você confia em ficar firme na igreja, firme nas obras, você está dizendo que depende de você e não da obra que Cristo fez por você. Aí ele falou, não, eu entendo perfeitamente isso. Então, aí ele falou, mas é isso que eu creio. Então, gente que está na igreja há anos e anos e anos e não entenderam a salvação. Isso é muito, muito triste. Por quê? Porque agrada aos ouvidos dizer que você está indo muito bem, que você está certo, continua firme, mas isso não é a realidade bíblica. Opinião não leva ninguém a lugar nenhum. Agora eu vou pedir aos irmãos para ir lá em Isaías.
Isaías, capítulo 30. Se você fechar a sua Bíblia, bem no meio, vai cair em Salmos ou Provérbios. Vai seguindo, é o 4º livro, se não me engano, é Isaías. Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30, versículo do 8 ao 13. Isaías 30. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o no livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Desvia-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Por isso, assim diz o Santo de Israel: porquanto rejeitais esta palavra e confiais na opressão e perversidade, sobre isso vos estribais. Por isto, esta maldade será para vós como uma brecha de um muro alto, que formando uma barriga, está prestes a cair e cuja quebra virá subitamente. A Bíblia nos ensina aqui então que é um povo rebelde, aquele que não quer ouvir a palavra de Deus, que pede que não seja ensinado o que é reto, mas o que é aprazível. Ou seja, Senhor, fala o que, pastor, líder, não me fala o que é verdade não, fala o que eu quero ouvir, porque eu vim aqui, eu quero sair daqui feliz, leve, eu não quero peso. Mas lá no livro de Esdras e Neemias, na primeira pregação narrada na Bíblia, quando eles leram, ficaram horas ali lendo e pregando a Bíblia, o povo chorou, porque a Bíblia traz isso. Mas os profetas disseram: não precisa chorar não. É bom que vocês estejam assim, mas na verdade, a minha versão atualizada, né? É bom que vocês estejam assim, mas na verdade é dia de alegria. E cancelou a choradeira e fez uma grande festa. Por quê? Porque a palavra de Deus é isso. Há festa no céu quando um pecador se arrepende. E não há como se arrepender se não ouvir a palavra de Deus. Por isto, esta maldade vos será como brecha de um alto muro que, formando uma barriga, está prestes a cair, cuja quebra virá subitamente. O que é isso? Uma barragem, uma parede, alguma coisa bem alta que começa a rachar. É isso que Isaías vai comparar aquele que pede para ouvir palavras agradáveis, como uma barragem que está prestes a rachar e que a qualquer momento vai romper e aí vai levar toda aquela geração. É isto que esta geração é a de hoje, que só quer ouvir coisas agradáveis. Infelizmente, nós somos essa geração e a igreja de hoje é a barragem se abrindo. E o que nós vamos fazer? Vamos consertar, vamos trabalhar. Como? Pregando a palavra, ganhando almas para Jesus. E é isso que o nosso trabalho se propõe a fazer. Quando um pregador começa a pregar o que a Bíblia fala sobre os pecados, por exemplo, vou pregar contra um pecado qualquer hoje. Quando um pregador faz isso, quando ele lê a Bíblia, por exemplo, que os homens afeminados vão para o inferno. Está escrito na Bíblia que os afeminados não herdarão o reino dos céus. Aí tem um jovem rapaz na igreja, ouve isso, afeminados vão entrar. Ele tem uma decisão ali. Ele tem a oportunidade de pensar: opa, é melhor parar de agir feito uma menininha, é verdade? Ou não, é isso que a Bíblia diz. Mas hoje temos tantos jovens pregadores que são até mais vaidosos que as mulheres, de calça fina, maquiagem, e eles estão pregando na frente das igrejas. Se os pregadores de hoje estivessem pregando contra o pecado, dizendo que homens e mulheres precisam esperar o casamento, não haveria tanta fornicação na igreja. Mas há. Portanto, de quem é a culpa? De o pecado estar tão inserido na igreja, do Brasil estar como está hoje. Aí eu vou ler agora Ezequiel 33, versículo 3 ao 9. Ezequiel 33, versículos 3 ao 9. Vou ler. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele.
mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia é o responsável por dar o som da trombeta, avisar, está chegando perigo. Se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre o povo, dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei da mão do atalaia. Não é do que foi avisado e optou em não seguir, mas do atalaia que escolheu não avisar. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Qual é o papel de um pregador? Ouvir a palavra da boca de Deus. Onde está isso? Na Bíblia. E anunciar a parte que é devida. Se eu disser ao ímpio, Deus falando, se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, então por que se prega contra o pecado? Para que o ímpio se converta do seu mau caminho. Mas se ele não se converter do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Então qual é o nosso papel? Anunciar a palavra de Deus e, de certa forma, livrarmos a nossa alma. Se um pregador disser, a Bíblia diz que quem não bate no seu filho é porque odeia ele, e que o pai e a mãe que bate nele livra a alma da criança do inferno, está lá no livro de Provérbios. E o pai não segue a Bíblia, a morte dele, os pecados do filho e tudo mais, recai sobre o pai. Recai sobre o pai. Mas se o pregador não falar, não falou nada, ele sabe que está escrito e decidiu não falar, a culpa recai sobre o pregador. Então, de quem é a culpa da igreja estar como está hoje? Dos filhos de crentes estarem tão afastados? Dos pregadores que não pregam. Se ele pregar, aí a culpa não é mais dele. Mas hoje é. Dos pastores, porque nos últimos anos nós temos visto cada vez menos pregação de correção e de repreensão, e muito mais estímulo e festas nas igrejas. Enquanto o culto está rolando uma festa, mas dentro das igrejas, dentro das cadeiras das igrejas, estão ali angústias, fomes, desespero, busca por respostas, buscas que não são alcançadas, e culto após culto, a esperança vai se dissuadindo e indo embora. É nas igrejas que as pessoas precisam de suas respostas. E é esse o papel da Igreja Missionário Bom Pastor, Igreja Batista Missionário Bom Pastor, ao qual esta congregação está vinculada. E o nosso trabalho aqui é isso, oferecer respostas, que é o alimento da alma, através de respostas bíblicas, né? Porque nem só de pão viverá o homem. Então, nem só do pão. Quem mais é alimento? Toda a palavra. Então, toda a palavra é o alimento que nós precisamos estar nos alimentando. E antes de orar para encerrar, queria dizer que os nossos vídeos estão sendo vistos por muitos pastores. Eu recebi mensagens de pastores que reproduziram, inclusive, parte de nossas mensagens nas suas igrejas. E eu dou glória a Deus por isso, porque esse é o propósito mesmo, despertar as pessoas para a realidade do Evangelho. Então, se tiver alguém assistindo agora e quiser participar conosco, evangelizar com a gente, fazer qualquer coisa, entre em contato. E é isso. Que Deus abençoe o nosso domingo e nós vamos orar para encerrar. Pode, ora, depois eu oro. Depois eu. Ora e depois eu oro. Então, ora. Tá, agora fica em pé, Samuel, para orar a hora.
Ora alto. Senhor, para nosso coração, que abençoe esse culto, que João não mole muitas coisas, que não faz tudo, que Deus segure essa chuva também. Em nome de Jesus, amém. Amado Deus, obrigado por esse culto, obrigado pela presença de todos. Que o Senhor frutifique em nós a Tua palavra e que nós tenhamos a capacidade de reter aquilo que provém de Ti, aquilo que é bom para nós. E é isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Obrigado por esse culto, abençoa a nossa semana. Amém. Amém.